Olá, meus amores, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, ok? Bem, hoje nós daremos continuidade aos nossos trabalhos na disciplina de português. E como vocês já devem ter notado, iremos iniciar o nosso módulo 7, certo? Como de costume, cada módulo nos traz tipos de gêneros textuais. Estudamos vários até o momento, não é verdade? Mas no módulo 7 não será diferente, ok? Iremos estudar sobre o gênero artigo de opinião. O próprio nome já nos dá uma dica, não é verdade, gente? É um texto dissertativo, tá? Onde o escritor, ele vai dar sua opinião a um determinado tipo de tema. Esse tema, gente, ele pode ser do cotidiano, tá? Das nossas vivências sociais, certo? É importante lembrar também que o escritor, ele deve ter muito cuidado ao colocar o seu ponto de vista, certo? Devem ter informações coerentes, tá? A gente vai entender melhor, tá? Esse cenário aqui, abrindo os nossos livros nas páginas 132 e páginas 133. Vamos lá? Logo na página 132, nós temos uma imagem, tá? Abrindo nosso módulo com a temática. Viva a diversidade. Quando a gente fala em diversidade, o que é que vem na mente de vocês? Hein? Tia Sinara fez uma pesquisa no Aurélio, tá? E ele nos traz a seguinte informação. É a qualidade ou condição do que é diverso, diferença, dessemelhança, divergência, discordância, tá? Ou seja, é tudo aquilo que abrange uma diversidade. Concordam? Vamos analisar essa imagem de abertura. Temos algumas crianças fazendo uma bela pintura, não é verdade? Estou achando linda essa pintura. Mas elas não estão fazendo essa pintura por acaso, não, tá? Notaram que tem um objetivo? Vocês notaram, perceberam? Elas estão apagando uma palavrinha aí, que já estava escrita. Que palavrinha é essa? Vocês conseguem identificar? Conseguiram? É a palavra preconceito, muito bem. Então, vocês irão escrever essa palavrinha ao lado dessa primeira perguntinha que temos aí. Você consegue identificar a palavra que as crianças estão cobrindo? A próxima perguntinha. O que essa cena representa? Na opinião de vocês, ela está representando o quê? Tá? Falem da ação que eles estão praticando. Por que será que eles estão fazendo isso? O que você acha da atitude dessas crianças? Justifique. Vejam só, uma dica importante. Vocês podem pegar o caderno de vocês, tá? E usá-lo para responder essas questões, certo? Porque o espaço é pequenininho e tem gente que não vai conseguir responder nesse espaço tão pequenininho. Então, se vocês desejarem, peguem um caderno de português, tá? E lá vocês irão escrever com mais tranquilidade, certo? Sem se preocupar se vai dar ou se não vai dar, combinado? Lá na página 133, a gente vai falar um pouquinho dessa palavra que vimos anteriormente, preconceito, tá? O preconceito é uma ideia que se adquire sobre alguém ou determinado grupo de pessoas sem ter o conhecimento aprofundado. Algumas pessoas não sabem
ou não querem lidar com características diferentes das suas e, por isso, praticam atos discriminatórios, ou seja, promovem a exclusão ou a diminuição do grupo que está sendo alvo de preconceito. Alguns tipos de preconceito são social, que está ligado a condições financeiras, racial, linguístico, cultural, religioso, sexual, seja pelo gênero, ou seja, por ser homem ou mulher, seja pela orientação sexual daquela pessoa, ok? Independentemente do tipo, o preconceito é muito prejudicial para a sociedade e para as pessoas. Portanto, precisamos valorizar a diversidade e respeitar o próximo, aprendendo a conviver com as diferenças. Vejam só, o nosso país, por exemplo, o Brasil, ele é riquíssimo, né? Quanto à diversidade. Existem várias, né? Entre elas o quê? A cultural, né? Como o nosso país é rico. Leia a tirinha a seguir. O menino diz assim: raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância, tá? Segundo o menino, qual é a relação entre o preconceito e a ignorância? A gente viu anteriormente que, quando a gente não conhece sobre um determinado tema, não é? As pessoas geralmente costumam a julgar, tá? E aí se gera o preconceito, tá? Nesse caso aí, você concorda com a ideia você concorda com a ideia que ele expressa? Sim ou não? Podem usar o caderno de vocês para responder essa questão, ok? Nas páginas seguintes, 134 e 135, nós iremos fazer uma leitura sobre um artigo de opinião, ok? Em seguida, tá? Vocês irão responder a seguinte atividade. Qual assunto é abordado no texto que você acabou de ler? Que assunto é esse? Depois, vocês irão dizer a qual gênero textual ele pertence, ok? Segundo, considerando todas as informações que compõem esse texto, responda ao que se pede. Letra A. Para qual público o texto é direcionado? Com base em quais elementos você fez essa identificação? E aí, vocês podem fazer uma leitura sobre preconceito, tá? Depois, podem passar para a página 136, ok? Letra B. Tendo em mente essas definições, ou seja, essas definições que vocês acabaram de ler nessa tirinha sobre preconceito, escreva com suas palavras o que você entendeu sobre o que é preconceito. Combinado? Terceiro, onde esse texto foi publicado? Como você chegou a essa conclusão? Quarto, você entendeu o que é racismo? Além dessa discriminação, percebeu outro tipo de preconceito na notícia? Identifique os parágrafos que explicitam essas explicações, tá? Podem usar o caderninho, já que vai transcrever, tá? Alguns parágrafos, vocês irão precisar de espaço. E lá no caderno vai ficar mais organizado, ok? Agora, sobre gênero textual, artigo de opinião, trata-se de um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto abordado. Portanto, olha o que Tia Sinara falou anteriormente. O escritor, além de expor seu ponto de vista, né, ou seja, sua opinião, tá, sobre um determinado texto, ele deve sustentá-lo por meio de informações coerentes e admissíveis, ok?
Em seguida, façam a leitura do Gotinhas de Saber, o Estatuto da Juventude, ok? Nesse módulo, ainda teremos a oportunidade em trabalharmos com adjetivos, tá? Mas esse adjetivo, ele vai se apresentar de uma outra maneira. Mas, antes de iniciarmos, tá? Essa discussão, vamos relembrar o que é adjetivo. Gente, vocês estão lembrados? Adjetivos são palavras que dão características aos substantivos, ok. Mas vimos também a locução adjetiva, não é? Que é a expressão com função de um adjetivo, tá? Esse adjetivo, ele vai ser formado por uma preposição mais um substantivo, tá certo? Combinado? Agora, nós iremos falar de como o adjetivo ele vai se apresentar nesse módulo, ok? Ele vai se apresentar... Eita, deixa eu escrever mais pra cá, porque senão não vai dar. No grau comparativo, minha gente. O próprio nome, ele já nos dá uma dica, não é verdade? Ou seja, a dica de quê? De comparação, ok? Então, vamos lá. Lá na página 137, tá? Vamos iniciar a proposta que essa página nos traz, ok? Nos módulos anteriores, estudamos o adjetivo e vimos que ele acompanha e qualifica o substantivo, lembra? Existem diversas formas de usar o adjetivo. Vamos aprender mais algumas? Vamos lá? Então, no primeiro, temos a seguinte proposta. Você gosta de doces? Leia a seguir o trecho de um texto sobre a popularização do alfajor na Argentina. Ai, gente, chega a ter água na boca. Alfajor, eu amo alfajor. É uma delícia. Então, vocês façam a leitura desse texto, tá? Para que depois vocês possam realizar a seguinte proposta, lá na letra A. No primeiro parágrafo, a autora do texto faz uma comparação, tá? Que elementos ela compara, gente? Que elementos são esses? Então, vocês vão explicar essa comparação que ela fez desses elementos aí, ok? Letra B. As palavras argentino e brasileiro podem ser classificadas, ora como substantivos, quando nomeiam algo ou alguém, ora como adjetivos, quando atribuem características a substantivos. Nesse trecho que você acabou de ler, elas são substantivos ou adjetivos, tá? Vocês irão colocar se elas são substantivos, se elas estão nomeando algo ou alguém, ou adjetivo, quando elas dão características aos elementos. Analisem bem e respondam, tá? Vocês podem continuar usando o caderno, ok? Mas se preferirem, pode escrever aí do lado. Antes da gente ir para a página 138, eu gostaria de convidar vocês a fazer essa análise, tá? Desse quadro lá na página 139. Vejam que o grau, o adjetivo, no grau comparativo, eles podem se apresentar de 3 maneiras. E que maneiras são essas, gente? Inferioridade. Vou colocar aqui para não esquecer. Qual a próxima? Igualdade. Ou superioridade. Muito bem.
Vamos me acompanhar na leitura. O adjetivo também é usado para comparar elementos ou seres e pode atribuir a ideia de superioridade, inferioridade ou igualdade. Para isso, utiliza-se o adjetivo no grau comparativo. Observe. Inferioridade. Temos o seguinte exemplo. O alfajor é menos saboroso do que o arroz doce. Agora, no grau de igualdade. O alfajor é tão saboroso quanto o arroz doce. Agora, no grau de superioridade, o alfajor é mais saboroso do que o arroz doce. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno apresentam formas reduzidas no grau comparativo. Exemplo, bom, tá? Então, a palavrinha que vai aparecer na frase é a palavrinha melhor. Então, vai ficar da seguinte maneira. Ele toca piano melhor do que o professor. Mal. Qual é a dica? Pior. Comprei um piano pior do que o que eu já tinha. Agora, grande. O piano é maior do que o teclado. E a palavra pequeno, este piano é menor do que o outro, tá? Vamos entender melhor realizando essa atividade na página 138. O segundo apresenta a seguinte proposta. Quando queremos fazer uma comparação, geralmente utilizamos algum adjetivo, não é verdade? Observe o exemplo abaixo e, em seguida, escreva adjetivos para completar as frases, tá? A comida brasileira é tão saborosa quanto a argentina. Essa foi o modelo, tá? Foi a dica. Na letrinha A, temos a seguinte frase. O tango é uma dança tão tararã quanto o ato de dar um abraço. Letra B. Esta canção é menos interessante do que aquela. Letra C. O alfajor é tão tararã quanto o arroz doce. Letra D. Uma viagem para a Argentina é mais tararã do que para o Nordeste. Notaram que tia Sinara já deu uma diquinha aí na letrinha B? Terceiro. Cada frase a seguir apresenta grau de superioridade, inferioridade ou igualdade. Vocês irão indicar, tá, o grau correspondente em cada caso. Por exemplo, na letrinha A, em uma banda, há sempre um músico mais dedicado do que o outro. Nessa frase aí, foi utilizado que grau? De superioridade, de inferioridade ou de igualdade? Na letrinha B, o violoncelo é um instrumento tão bonito quanto o violino. Nessa frase, que grau se apresenta? De superioridade, inferioridade ou igualdade? Coloquem aí a palavrinha correspondente entre parênteses. Letra C. O pé de moleque é menos duro do que a rapadura. Com que palavrinha vocês irão completar? Que grau? Letra D. O doce de leite é tão doce quanto o beijinho. Nessa frase aí, que grau foi usado? De superioridade, de inferioridade ou de igualdade? Coloquem aí a palavrinha correspondente. Letra E. O doce de buriti é menos saboroso do que o doce de abóbora. Vocês irão completar com a palavrinha com o grau correspondente, ok? No quarto, complete as frases a seguir, utilizando adequadamente o grau comparativo dos adjetivos indicados entre parênteses. Ou seja, na letrinha A, qual é a palavrinha que está entre parênteses? Bom, muito bem. Então, a frase vai ficar da seguinte maneira. Maurício fez um bolo melhor do que aquele que fez no sábado.
Na letrinha C. Esta receita é tararã, do que a outra. Qual é a palavrinha que está entre parênteses? Mal. Vocês irão usar essas palavrinhas que estão entre parênteses, certo? Para completar a frase, tá? Letrinha C. O bem casado é um doce tararã do que o beijinho. A dica é a palavra grande. Muito bem. Letra D. A assadeira com furo é tararã do que a assadeira retangular. Qual é a palavrinha que está entre parênteses? Pequeno, tá? Então, vocês irão usar uma palavrinha de comparação, ok? Por hoje, nós iremos encerrando por aqui, na página 139. Lembrando que já estão disponibilizadas as demais atividades, tá? Acessem lá, depois dá uma passadinha. Olha que atividades são essas, ok? Espero que vocês tenham uma manhã, tá? Bastante produtiva, ok? Realizem as atividades com muita dedicação. Não deixem nada para depois, gente, ok? Para não deixar atividades acumuladas, ok? Então, a gente já se encontra no próximo vídeo, certo? Ou no ao vivo, não é verdade? Um beijo, fiquem com Deus e até logo!